Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Percebi que vocês gostaram desse formatinho, mandaram mensagens pra mim lá no Instagram, então vou continuar gravando nesse formato um pouquinho mais embaixo aqui, sentadinha na cadeira, que é até mais confortável, ó. Consigo girar, consigo conversar com vocês tranquilamente. Hoje eu vim fazer o resumo do meu terceiro semestre e, gente, foi corrido, teve muita coisa. Tive menos matérias do que nos outros, mas foi bem cansativo. E eu vou falar pra vocês um pouquinho das minhas matérias, de como foi esse semestre. Bora lá? Tem alguém aqui querendo aparecer. Você é muito dessas, dadas. No primeiro e no segundo semestre eu tive mais matérias. Tem vídeo deles aqui no canal também. E esse semestre eu tive apenas 6, contando com a minha optativa. E eu achei mais cansativo justamente porque tinha uma pausa. Então, na segunda-feira eu não tinha aula e na quarta-feira eu tinha só um período. Então, era só a primeira aula, que pra mim foi bem cansativo. Inclusive, essa aula de quarta-feira eu tive 6 faltas esse semestre. Geralmente eu não falto nenhum dia. Então, essa aula eu tive 6 faltas porque era uma aula, assim, um pouquinho complicada de ir, porque era só no primeiro horário, né? Continuei com os mesmos 3 professores do semestre passado. A Rosânia deu 2 matérias pra gente, o Ronald deu 1 matéria e o Rafael deu mais 1 matéria. E aí tem a minha optativa que foi com outro professor de outro curso, né? Por que eu falei que são 6 matérias? Porque tem a EAD também. A minha matéria EAD desse semestre foi Sociologia, então já vou aproveitar e falar logo dela também. A matéria de Sociologia é uma matéria que, na verdade, a gente já vem estudando há muito tempo, né? Desde o ensino médio, assim, é o que a gente vem aprendendo. Então foi um reforço do que eu já tinha visto em Sociologia na escola e foi muito importante porque caiu na minha prova, que é a PRI, que é a prova regimental, acontece todo final de semestre, todas as minhas matérias juntas em uma prova só. Então, se você não vai bem nessa prova, pode ferrar o seu semestre, é isso que acontece. Eu falo em todos os vídeos porque às vezes você caiu nesse de paraquedas e quer entender um pouco mais, então eu explico em todos os vídeos, tá? Então ele ajudou bastante, inclusive eu gabaritei a parte de Sociologia e ajudou a minha nota a ir lá pra cima. Então, Sociologia é uma matéria mais tranquila, que eu faço em casa, pelo meu computador, no tempo que dá. Geralmente são 6 módulos, eu fazia uma vez por semana, ficou 1 mês e pouquinho ali para eu concluir essa matéria. Comportamento do consumidor, que foi muito legal, era justamente a matéria de quarta-feira. Faltei, mas a matéria era legal, sério. A gente conseguiu entender o comportamento do consumidor ao longo dos anos, como é que foi se tornando o processo de compra que tem hoje, que é tudo muito informatizado, tem tudo no celular e tal. No início a gente aprendeu bem a teoria e nas outras semanas eram apresentações de trabalho, que cada grupo fazia uma apresentação sobre um tema e tinha uma dinâmica. E era muito legal porque quem participava da dinâmica ganhava coisas. Então eu ganhei várias vezes, ainda bem, né? Mas era muito legal, era uma aula super divertida e me ajudou muito com as outras matérias também. A gente sempre tem essa correlação, né? Um conteúdo auxilia no outro. E foi isso que aconteceu com o comportamento do consumidor. É uma matéria muito legal. Foi com a minha professora Rosânia. A outra matéria que eu tive com a minha professora Rosânia foi redação publicitária. Bem, eu não sou muito boa em redação e a redação publicitária é diferente da redação que a gente tem costume, da redação discursiva. A redação publicitária ajuda a criar o título, ajuda a criar um roteiro, então o que vai aparecer nesse roteiro e na cena 1 a pessoa fala isso, tem uma música tal e tal e tal. Então a gente fez esse desenvolvimento voltado principalmente para roteiro. Então, no início, foi assim como no comportamento do consumidor, a gente aprendeu bastante a teoria e depois entramos na prática. Só que a prática dessa matéria foi um pouco diferente, porque toda semana a gente tinha que apresentar uma campanha. E assim, no primeiro semestre a gente fez uma campanha durante um semestre inteiro. Então, foi aquela loucura para conseguir dar conta de fazer uma campanha por semana. No fim deu certo, mas, gente, foi corrido, muito corrido. Então eram, tipo, campanha institucional, campanha de varejo, promocionais. Então tinham várias. E a gente foi desenvolvendo, eu e a Bianca, como sempre, ela tá comigo. E a gente foi desenvolvendo essas campanhas ao longo do semestre. Foram um total de 6 campanhas. E foi muito legal também, porque me ajudou a desenvolver um pouco mais com essa parte de redação, que eu realmente não sou muito boa. Eu gosto muito da parte de atendimento, de estar ali coletando informações e tal, demandando o que precisa, mas foi muito boa pra mim também, pra me ajudar a desenvolver. Próxima matéria, direção de arte. Direção de arte foi com o professor Rafael, e era uma matéria que, assim como no primeiro semestre teve uma matéria chamada
criação publicitária, não lembro bem o nome dela, mas era uma matéria que eu esperava muito. A gente fosse mexer um pouco mais em programas, desenvolver um pouco mais essa parte de software. Só que como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo, a faculdade não ensina a mexer nos softwares, então você tem que aprender por fora, YouTube, cursos, você define. Mas nessa matéria de direção de arte a gente aprendeu exatamente o que o diretor de arte faz. Que não é o que comanda a agência, tá? Mas ele comanda a parte de criação. Então ele vai coordenar a criação de peças, vídeos, layouts, tudo isso o diretor de arte vai fazer. E eu consegui ver que eu preciso, mais uma vez, do curso de softwares para mexer nos programas como o Adobe Illustrator, o Photoshop e por aí vai. Eu realmente preciso, eu falei pra vocês que no outro vídeo, eu vou fazer nas férias, gente, só que, cara, tá tão corrido que eu vou só deixando, sabe? Deixando. Mas eu vou fazer até o final do meu curso, que acaba em 2022, eu concluo esse curso dos softwares. Ainda na matéria de direção de arte, a gente fez um trabalho super legal, que foi com o Tubarões do Cerrado. É um time de futebol americano daqui de Brasília. A gente elaborou uma campanha de oportunidade para eles. Como? A gente tinha que fazer com que eles ficassem conhecidos aqui em Brasília. A gente pensou em várias oportunidades que realmente seriam úteis para eles. E foi o nosso último trabalho do semestre. Fechamos com chave de ouro, tiramos nota máxima. A última matéria da grade do meu curso mesmo, que eu vou falar para vocês ainda da minha optativa, foi legislação e ética publicitária. Era uma matéria de sexta-feira, também no primeiro horário, não tinha aula depois, então era uma matéria mais cansativa, só que essa não dava para faltar porque toda semana tinha uma atividade avaliativa. E como funciona a legislação e ética publicitária? A gente basicamente estuda a lei, né, o que pode, o que não pode ser utilizado nos anúncios, nas propagandas, e a gente coloca em prática. Então, durante o semestre, a gente levava exemplos, tipo, hoje a gente vai estudar a parte de bebidas alcoólicas. Então, a gente levava alguns exemplos que foram barrados pelo CONAR, que tiveram algum problema, algum consumidor entrou com uma representação, a gente levava esse tipo de exemplo. E era muito legal porque tinha propaganda ali que todo mundo conhecia, muito antiga e tal, que hoje em dia não faz parte do padrão, que a lei realmente não permite. E foi bom que a gente conseguiu ver o que pode e o que não pode fazer. A última matéria que eu peguei esse semestre é a minha matéria optativa. A matéria optativa é uma matéria que eu posso escolher de qualquer outro curso. Eu só tenho que seguir a carga horária, que nesse semestre foi de 80 horas. Eu escolhi inovação e empreendedorismo social. Foi com o professor Gabriel. Era uma aula diferente. Por quê? Era no Conecta lá da faculdade, do DF. E o Conecta são mesas que você senta com o seu grupo, você não fica, tipo, em carteira igual nas outras salas de aula. Então você já sentava com o seu grupo, tinha muita atividade de autoavaliação, então você conseguia mensurar como você estava naquele período. Então ajudava a desenvolver como pessoa por conta dessas atividades, que você começava a pensar mais em você e a pensar no próximo também. Porque o nosso trabalho esse semestre foi pensar em uma solução que ajude as pessoas e que ainda assim tenha um lucro. Então a gente pensou numa solução super bacana, que foi um aplicativo com o botão do pânico para o público LGBTQ+. E ficou super linda a nossa apresentação, a gente explicou o porquê do aplicativo, os índices de homicídio são altíssimos, então a gente fez toda essa explicação e foi um pitch. Pitch é uma apresentação rápida, muito rápida, em 3 minutos, e nesse dia todo mundo do nosso grupo tinha que falar. Então foi muito rápido mesmo, mas mesmo assim deu certo, o professor gostou muito da nossa apresentação. Então, gente, em resumo das minhas matérias foi isso. Tive menos matérias, mas foi cansativo, porque toda semana tinha trabalho. E eu já estou aqui empolgadíssima para o próximo semestre. Eu vou ter 7 matérias, são 4 matérias da minha grade, uma é AD, que é a distância. Eu peguei 2 optativas. Por que 2 optativas? Porque são de 40 horas e eu tenho que cumprir 80. Então eu peguei Libra, Língua Brasileira de Sinais, eu fiquei super empolgada. E peguei, finalmente, uma matéria que ajuda a mexer no software, gente, que era a parte de design gráfico. Então, no próximo semestre eu vou fazer o resuminho dessas matérias pra vocês e conto como foi. Mas não acabou ainda, não. Tem mais coisas que aconteceram nesse semestre. E eu vou olhar aqui na minha cola, tá no meu celular.
E mais uma vez teve a FEPRO, que é a Feira das Profissões para os alunos do ensino médio, então eles vão na nossa faculdade, descobrem um pouco mais sobre o nosso curso, para que eles se identifiquem mais com algum curso. Eu participei de um grupo que a gente fez a organização ali da FEPRO do nosso curso, e foi muito legal. E a gente ficou dias antes preparando tudo, pensando em como seria e tal. E no fim deu um resultado super bacana. Então a gente ficou lá de manhã, de tarde e de noite para poder fazer parte de todos os turnos da FEPRO, explicando um pouco mais sobre o nosso curso, como é que funcionava. E a gente fez vários pontos estratégicos explicando mesmo como é que funciona. Então tinha uma mini agência publicitária, cada pessoa explicava um pouquinho as principais funções de cada pessoa dentro da agência. Tinha também televisões expondo trabalhos que foram realizados pelos alunos. Tinha uma sala falando um pouco mais sobre social media. Então explicava o processo, como era diferente de um digital influencer. E nessa parte eu fiquei na sala explicando um pouquinho mais sobre o que eu faço, sobre como eu trabalho. E teve também o nosso laboratório, gente, que é o nosso mimo, né? O nosso laboratório de fotografia. Foi aberto a visitação, várias pessoas puderam ir, tirar fotos, ver os equipamentos. Então foi muito legal, muito prazeroso e valeu sim super a pena ter participado. E a última coisa pra gente já finalizar o vídeo, teve vídeo institucional, assim como eu falei pra vocês no primeiro semestre, eu gravei outro vídeo institucional agora. E é diferente de gravar vídeos pra vocês aqui no YouTube, porque aqui no YouTube eu ligo a câmera e eu preparo, claro, um roteirinho dos principais pontos que eu não posso esquecer, mas eu vou falando porque eu já tenho um domínio, aconteceu comigo, afinal. E nesse vídeo institucional não, era um roteiro que eu tinha que seguir. E decorar roteiro é complicado, gente. Você decora, tipo assim, você pega a ideia, mas você não pega a frase do jeito que tem que ser. Eu participei, foram 2 vídeos institucionais lá pra faculdade e eu fiquei super feliz. Eu gosto muito de fazer parte dessas atividades da faculdade, eu gosto de participar de tudo. Ah, tem uma feira de não sei o que, eu quero participar. Tem não sei o que. Gente, eu gosto de participar. É estressante, eu fico irritada e tal, mas no final o resultado é tão incrível que vale a pena todo aquele perrengue que a gente passou. Então é isso, gente, um resuminho aí do meu terceiro semestre. Eu continuo empolgada com a faculdade, continuo tendo a certeza de que é isso que eu quero pra mim, que eu escolhi o curso certo. E vamos pensar agora no próximo semestre, que vai ser o meu 4º semestre, matérias a mais, mas que eu também estou super empolgada. E no final do 4º semestre eu volto com mais um vídeo sobre a minha faculdade. Então já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!